Essa frase, modelo de redação que eu vou te apresentar aqui, ganhou nota 1000 no Enem 3 vezes. Eu vou ensinar você a usar essa frase para qualquer tema de redação que vai cair no Enem e vai ser agora. Então roda a vinheta e vem aqui comigo. Essa aqui é a cartilha de redação do INEP e ela fala aí do tema de redação de 2016, que foi Caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Olha essa frase. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Agora olha no tema de 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso aqui é a cartilha de redação nota 1000 aí do Lucas Felp. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Agora olha no tema de 2021, que é a invisibilidade e registro civil, a garantia de acesso à cidadania no Brasil. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. A semelhança não é mera coincidência. Essas redações de anos diferentes pertencem a autores diferentes, a pessoas diferentes. Aquela era da Evelyn Lima, essa aqui é da Isabelle Moreira e essa outra é do Vinícius Oliveira. A mesma frase em redações diferentes, em contextos diferentes, e as 3 redações ganharam nota 1000 com a mesma frase contextualizada em relação ao tema da redação. As pessoas que usaram essa mesma frase, com certeza, leram essas cartilhas de redações nota 1000. O primeiro que usou foi o Vinícius Oliveira. E as outras 2 pessoas leram as redações nota 1000 e viram essa frase e utilizaram como modelo de frase, de tópico frasal, de modelo de redação nas suas redações. Leiam as redações nota 1000, porque você pode extrair frases nesse estilo para poder utilizar na sua redação. E a partir de agora eu vou explicar como usar essa frase para qualquer tema de redação e como contextualizar ela na sua introdução. Beleza, a Constituição ela é uma norma aí, né, de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro que ela está relacionada às garantias individuais dos cidadãos. Todos os direitos dos cidadãos estão previstos aí na Constituição, assim como também todos os deveres do Estado. E quando você tem um tema que está relacionado a afronta a liberdade individual de alguma pessoa ou de algum grupo, você consegue selecionar esse grupo ou pessoa em específico e contrastar com os direitos que são garantidos aí pela Constituição. Você pode relacionar que na Constituição esses direitos estão garantidos, mas na prática não é bem isso que acontece. Porque de acordo aí com o tema, essas garantias e liberdades individuais do grupo ou da pessoa não estão sendo garantidas. E é nesse sentido que as ideias utilizadas na redação de diferentes anos com essa mesma frase são diferentes. Mas o padrão argumentativo e a estrutura utilizada na introdução foi a mesma, certo? E que é igual nessa redação aqui de 2016. Falava aí da intolerância religiosa. Ela começa, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Beleza, a gente vive num país laico, o que significa que você tem liberdade de crença, liberdade de expressão de suas maneiras culturais. Se na Constituição ela é assegurado esse direito, ele tem que ser cumprido na prática.
Porém, de acordo com o tema aí referente à intolerância religiosa, esse preceito não é constatado na prática, mas sim na teoria. E é nesse sentido que a pessoa relaciona essa frase com o tema de redação. Entretanto, ela coloca uma conjunção adversativa para falar que esse preceito, essa garantia aqui que é assegurada na Constituição, que todos devem ter o direito e a liberdade de crenças, não é garantido. Por isso que ele coloca essa frase, entretanto. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. O que ela fez? O que essa pessoa fez? Ela fez a contextualização com a frase da Constituição na sua redação. Ela apresentou o tema por meio dessa frase, certo? Ela linkou o tema da redação com essa garantia de liberdade de crença que está prevista na Constituição. Ela contrastou esse direito com essa frase adversativa, certo? Essa conjunção adversativa. Fez aí a relação do tema com a experiência em prática, né? Que ainda existem casos aí de intolerância religiosa, certo? E falaram que os indivíduos não experimentam esse direito na prática, contextualizando aí com o tema e apresentando também sua tese, certo? E aqui, com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Diálogo entre sociedade, certo? Ela vai falar aqui no seu segundo parágrafo, e Estado, ela vai falar aí no seu terceiro parágrafo. Agora, olha a redação aí de 2019, referente aí ao cinema. Começa aí com a mesma frase da Constituição. É garantida aí ao acesso ao lazer, ao acesso aí à cultura. E ela colocou lazer aí para relacionar justamente aí com o tema de democratização do acesso ao cinema no Brasil. No entanto, olha a mesma coisa. Fez a contextualização com a frase da Constituição, apresentou aí o direito que é garantido por ela, e a pessoa que vai negar esse direito através dessa conjunção adversativa. O direito é assegurado na Constituição, em teoria, mas na prática não é assegurado. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional. Que realidade que é essa? Garantia de acesso ao lazer. Haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Ideias diferentes, mas o padrão argumentativo, a estrutura de introdução é a mesma. Apresenta a frase, contextualiza com o direito que é garantido na Constituição, tem essa quebra expectativa, essa quebra desse direito, porque em relação ao tema, a população está distante da realidade prometida pela norma constitucional, porque na prática não é assim que acontece, nem todo mundo tem o acesso ao cinema, que é um direito garantido aí pela Constituição, e ela apresenta a sua tese e também coloca duas causas para poder falar no seu desenvolvimento. Nesse caso aqui ela colocou desigualdade regional, vai falar no seu segundo parágrafo, e elitização do acesso ao cinema, vai falar no seu terceiro parágrafo. Ideias diferentes, padrões argumentativos e estrutura textual igual. Modelo de redação, frase, modelo de redação. 2021, mesma história. A questão aí da invisibilidade e registro civil, acesso à cidadania no Brasil. Frase da Constituição: a Constituição ela assegura os direitos e o bem-estar da população. Se ela assegura essa questão aqui de direitos e bem-estar, se ela assegura essa questão da cidadania, se a cidadania é um bem comum, é um bem a todos, deve ser garantida para toda e qualquer pessoa, de acordo com o tema, não é bem isso que acontece. A gente tem uma cidadania de papel. E é assegurado no papel, mas na prática não é isso que acontece. Entretanto, inclusive utilizou a mesma conjunção adversativa anterior da primeira redação que eu falei. Quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil,
Verifica-se que esse preceito é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Mesma coisa, fez a contextualização com o tema, apresentou a tese, apresentou aí o direito que a Constituição assegura, que é o bem-estar da população. Falou que esse direito é assegurado na teoria, mas não na prática, e relaciona com causas para falar no seu desenvolvimento. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal, vai falar no seu segundo parágrafo, e a alienação social. Chega até a ser engraçado uma coisa dessas. Hein? A mesma coisa da introdução, a mesma frase, o mesmo tópico frasal, a mesma estrutura argumentativa, padrão argumentativo em 3 redações diferentes, de anos diferentes, de temas diferentes, e ganharam nota 1000. E você vai aprender a fazer isso e vai ganhar 1000 no Enem também. Agora, se fosse aí em relação ao tema de 2015, por exemplo, que trata aí da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ora, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, ela assegura a isonomia, ela assegura a igualdade, ela assegura os direitos da mulher. Entretanto, em relação à persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, verifica-se que esse preceito é constatado na teoria, mas não desejavelmente na prática. A Constituição assegura tal direito, mas na prática não é isso que acontece. Modelo de redação, certo? Fosse aí no tema de 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ora, segundo aí a norma da Constituição Cidadã de 1988, o direito de acesso à educação, à formação educacional, é garantido a todos. Ela assegura o direito de acesso à saúde. Só que os surdos, certo? De acordo com os desafios para a formação educacional dos surdos, não é bem isso que acontece, porque é constatado na teoria, mas não desejavelmente na prática. Mas outro ano, outra redação, outro tema diferente também deu certo. Se fosse em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A Constituição, ela assegura a liberdade, ela assegura o livre-arbítrio, certo? Mas em relação ao tema, manipulação do comportamento do usuário, não é bem isso que acontece. Porque esse desejo, esse direito é constatado na teoria, certo? Você tem o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para você, de escolher, por exemplo, não ser manipulado, certo? De ser aí, ter uma livre escolha, mas de acordo com o tema, manipulação do comportamento do usuário, você é induzido a tomar comportamentos alheios à sua vontade, alheios à sua liberdade individual de escolha, alheios ao seu livre arbítrio. E você conseguia relacionar essa frase com o tema de 2018. Agora, se fosse em 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1988, ela assegura o direito à saúde. Mas, de acordo com o tema, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, entretanto, não é bem isso que acontece. Por causa, principalmente, dos estigmas. Você tem o estigma associado às doenças mentais, certo? E esse direito à saúde é quebrado no momento que você tem esse estigma, que você tem esse preconceito contra a população que tem doença mental. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu ensinei ao longo dele a utilizar essa frase para qualquer tema de redação que caiu aí nos últimos anos. E você vai conseguir utilizar essa frase no tema do Enem de 2022 e para qualquer tema que possa vir aí nos futuros anos de aplicação da prova do Enem, certo? Espero que tenha te ajudado. Então, valeu, obrigado. Tchau, tchau.